Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam assim que nem eu, segurando o choro o tempo todo. Temos muito assunto para falar, já pode zoar, já pode falar aí o cheirinho, venceu do atual campeão sul-americano da Libertadores, venceu do ex-campeão da Copa do Brasil, venceu de uma das maiores e melhores equipes sul-americanas existentes atualmente, ou a melhor, né, porque é o atual campeão da Libertadores, venceu de São Paulo, ele está sendo notícia mundialmente, jornais da Europa, jornais de todos os lugares falando de São Paulo, que perdeu as estribeiras nos 2 jogos, que perdeu em casa, que mudou a tática. Ninguém vai lembrar São Paulo, que você conseguiu até dar uma controlada no primeiro tempo com uma bela tática, mas o que vale é quem levantou a taça inédita. E Dorival Júnior, a gente vai falar não só dos seus números, porque eu tô dorivalizada. A gente vai falar da sua humildade. A gente vai falar aquilo que o Luciano foi falar na hora que invadiu a coletiva e deram o banho nele em água gelada. Ele pegou o microfone para falar o quanto você trouxe o espírito de guerra de volta. A gente vai falar que a diretoria já tem aí Belmonte, Casares, falaram um pouco também na coletiva, falaram um pouco também em várias entrevistas depois do jogo, que já tem aí como vai ser para a Libertadores. Vocês estão na Libertadores do ano que vem, não sei se vocês se ligaram disso, mas só aqui para te avisar. Já existe aí uma programação de saídas de jogadores. E aí, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, renovação de Lucas Moura, Rames vindo melhor. Como é que vai ficar para a Libertadores do ano que vem? Já tem aí um pouquinho para falar para vocês. Vamos falar. Eu tenho que falar de 3 heróis. Na verdade, todo mundo é herói. O Dorival é um grande herói, mas eu tenho que falar desse cara aqui. Eu não entendo nada de futebol, você não entende nada de futebol, nenhum desses youtubers entendem nada, absolutamente nada de futebol, quando a gente tá falando de Rodrigo Nestor, o herói, o cara do gol. A gente vai ter que falar bastante dele. Vamos falar do Cagliari, que desde março tá jogando lesionário e fala: tô parando agora pra fazer cirurgia, vocês não me veem mais jogar. Desde março eu tô avisado de que eu tinha que fazer uma cirurgia. Eu tô aqui segurando o choro porque eu não aguento esse time, gente. E vamos falar do Lucas, que chorou quando a gente foi eliminado na Sul-Americana. Só que, Lucas, você é um cara que traz títulos inéditos pra gente. Não podia ser outra Sul-Americana, eu sei que você queria muito, mas você é o cara que traz títulos inéditos pra gente quando você vem aqui. Ele falou da diferença da pressão de 2012 para esse ano, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vou falar da premiação, não só da premiação, mas da arrecadação desse jogo, né? R$700, o ingresso mais barato de arquibancada. Era uma grande final. Foi uma grande festa, esquadrilha da fumaça. Vamos falar desse jogo e da premiação, que vai ser feito com essa premiação, quando São Paulo conseguiu. Vamos falar da torcida, sim. Batemos mais de 1.300.000 total esse ano já. Ainda nem acabou a temporada, 63 mil pessoas. A gente tem que aplaudir demais essa torcida. Falar um pouquinho de São Paulo e do Luciano. Vamos lembrar de Rogério Ceni e Diniz. E finalizar falando desse cara que já tá na história de São Paulo e que relembrou 2017. Se você não me conhece, meu nome é Laila Reis. Esse também aqui é o último vídeo do canal, gente. Por isso também eu tô tão emocionada. Já faz um tempo que eu tô falando, é a última temporada, é a última temporada. Vocês vão me ver talvez em dezembro pra falar uma coisa ou outra, mas esse daqui é o último vídeo do canal. A gente tá encerrando depois de 7 anos com uma grande chave de ouro. Então eu também quero te agradecer a você que sempre esteve aqui pra falar: Laila, eu sempre espero seu vídeo pra saber se é verdade. Laila, eu sempre espero a sua opinião, porque eu sei que sua opinião vai vir diferente. Laila, eu assisti os outros canais, eu tava super depressiva. Eu venho aqui, vejo a sua energia, já me ponho pra cima e volto a acreditar. Pra falar que o modo ilusão aqui, pelo menos, vai dar uma grande pausa. E minha vida tá indo por outro ritmo, outro rumo. E a gente tem que saber o momento de parar. Eu não poderia continuar com o canal trazendo a mesma qualidade que eu já trouxe para vocês durante muitos anos. Eu tenho que saber a hora de parar. A vida é feita de decisões, de momentos e de ciclos. E o nosso ciclo está encerrando da melhor maneira possível. Não tem nem como falar, né? Mas agora a gente vai falar das notícias, pelo amor de Deus, porque eu não tenho como. Eu peguei aqui, gente, vou começar pela premiação e a gente já deixar um pouquinho pra vocês, porque como eu vou ficar um tempo sem gravar, vocês já saberem o que o São Paulo tá pensando sobre a Libertadores de 2020.
e 24, lembrando que o Dorival Júnior tem contrato até dezembro de 2024, é o técnico da Libertadores. Eu vou estar com vocês torcendo cada quarta-feira, viu? São Paulo ganhou uma premiação de 88 milhões de reais. Superou tudo que não conseguiu, não chegando a cumprir aquelas metas que era chegar na final da Sul-Americana. Lembra das metas que são entregues sempre no começo do ano, que eu sempre falo para vocês, a previsão orçamentária? Superou também a de não ter chegado na final do Campeonato Paulista, mas foi campeão da Copa do Brasil com uma excelente premiação e ainda esse último jogo com 63 mil pessoas faturou 24 milhões, ou seja, em um único dia, São Paulo faturou 112 milhões de reais. O Dorival Júnior, ele falou muito sobre essa parte financeira do São Paulo. Chamou, inclusive, o Casares no meio da coletiva e ele falou assim, pode ser que tenham saídas agora. Pablo Maia, Rodrigo Nestor, que a gente já fala um pouquinho mais dele. Beraldo, que se daquele jeito de sorrisão, é campeão. Mas quando o Dorival Júnior falou, não vende, eu fui uma das que fiz campanha, vende pro Zenit da Rússia, porque não vai melhorar. Cala minha boca aqui, eu tenho a humildade para falar que tem que calar mesmo a minha boca aqui, que eu ou vários outros por aí entendemos de futebol nessa hora, comparado a Dorival Júnior, que teve férias no começo e falou, não vende. E ele explicou hoje na coletiva de ontem, falou, se vendesse esses garotos, eles iam ser vendidos por valores porque não é o valor deles de verdade. Eu conheci esses garotos, eles não podiam ser vendidos por aquele valor. E agora, qual é o valor real de mercado deles? Mínimo dobro, né? E se ficar mais um tempo, vai para uma Libertadores até mais. Só que provavelmente, muito provavelmente, São Paulo deve vender algum desses meninos da base aí e já deixou isso meio claro. Só que também já deixou alguns, Lucas vai ter trabalho para renovação, para ficar, porque já contou com ele para Libertadores. Espera um James Rodrigues melhor pro ano que vem. Um abraço muito bem dado no Bruno Henrique do Flamengo, tipo, um sinal de convite, vamos conversar, que a gente tá querendo contar com você. Foi um cara importante do Flamengo nessas decisões. E tem também uma conversa aí, vocês estão ligados ainda, de Everton Ribeiro, que já estava acontecendo. Futuros nomes mais para perto de dezembro, mas aí a diretoria já tem aí, além do pagamento do bicho, claro, foi oferecido o bicho para os jogadores, além do pagamento de bicho e um pouquinho de dívidas, segurou os jogadores, conseguiu fazer a promessa. Foi uma das coisas que o Dorival Júnior chamou o Casares para agradecer, cumpriu sua promessa. Não vendeu ninguém, mesmo a gente pedindo. A gente pediu. Tá difícil de falar. E o restante do dinheiro que sobra aí, vamos dizer, porque tem bastante ainda renda de jogos, coisas que não estavam previstas na previsão orçamentária entregue no começo do ano. Sobra dinheiro em caixa, deve ser um ano que fecha em superávit por causa desse campeonato. Não pode agora também vacilar no Brasileirão. Tem aí o jogo contra o Coritiba, depois tem o Corinthians em casa e tal. Se manter ali no meio do trabalho, se conseguir pegar a linha linda, um G6 para ter uma premiaçãozinha mínima, fecha em superávit e aí pode falar em boas contratações para uma Libertadores ao estilo de Dorival Júnior, ao estilo do atual campeão, ao estilo do cara, que eu acho que não tem melhor técnico. Quero lembrar da coletiva do Dorival Júnior, relembrando 2017. A história se repete. Eu tenho certeza que o São Paulo fechou um ciclo lindo, com a volta do Lugano. Perdão, eu tenho uma... com a volta do Lucas, com a volta do Calheri, mas com a volta do Dorival exatamente quando o Rogério Ceni sai, repetindo a história de 2017. Em 2017 ele fez questão de lembrar, eu tava fazendo o melhor retorno do Campeonato Brasileiro depois que eu fui contratado, depois da saída do Rogério Ceni. Só que aí a gente sofreu um gol do Bahia lá nos 40 e tantos do segundo tempo, e a diretoria não acreditou que eu podia recuperar aquele elenco para essa temporada do ano seguinte. Então eu voltei porque eu fiquei com aquele engasgado. E eu queria provar que eu conseguia recuperar um elenco. E aí, o próprio Casares, o próprio Luciano e o próprio Dorival Júnior, na coletiva, que foi invadida por todos os jogadores, que foi invadida pelo presidente, que foi invadida pelo diretor de futebol, que foi uma das coisas mais lindas que a gente já viu nos últimos anos. Primeiro título expressivo em 11 anos, Dorival Júnior. Você não tá só na história de um título inédito, você recuperou, você trouxe a visibilidade pra gente de um título
a nível nacional. A gente precisava muito. Bom, mas tudo isso eu tava falando porque no primeiro dia, não no primeiro dia, antes do primeiro dia, Dorival Júnior, quando tava na casa dele, recebeu, o Rogério Ceni era técnico de São Paulo, recebeu em sua casa Casares, enquanto assistia um jogo do Corinthians, e falou pro Casares: eu gostaria que se eu for realmente fechar um negócio com você, você não venda ninguém, porque eu acredito muito no seu elenco, dá pra recuperar. Nem o Casares acreditava. E eles fecharam o negócio ali 15 minutos depois, o Corinthians ligou pra ele. Já era do São Paulo. E quando ele entra no primeiro dia dele, no vestiário, ele fala para aquela equipe, fala: olha, vocês foram aí humilhados no Campeonato Paulista. Nem a torcida acredita, a torcida apoia, mas a torcida tava nas redes sociais abandonando e mandando embora um por um. E vocês sabem disso, porque eu também tava. Nós somos assim. Nós somos assim. Ele falou: não, vocês vão lutar por título. Vocês não lutaram, cara. Vocês ganharam a Copa do Brasil. Vocês têm noção? Passando por Palmeiras, vencendo lá e aqui. Passando por Corinthians. Quanto vocês não ficaram desesperados quando perdeu Itaquera? A maioria já era, entrega, não sei o que, manda não sei quem embora, já era. Tem que lutar pelo Brasileirão pra não cair, bababi, bababá. Eu duvido que você tenha a humildade de falar que você não tava aí nos comentários falando: vamos lutar pra não ir pra Série B, bababá. Passou do Corinthians, passou lindo, não foi nem pros pênaltis. Venceu no Maraca com segurança. E aí o Dorival falou uma grande verdade. São Paulo entrou, além de ter um pouco do Sampaoli, que veio com a Arrascaeta no lugar do Gabigol, que veio com o Pedro, o Gerson, que foi o cara, uma máquina, e o Bruno Henrique, uma coisa pra surpreender o São Paulo, o próprio São Paulo entrou com a obrigação de 11 anos sem título expressivo nas costas. Estava pesado. A gente ficou 30 minutos tenso. Todo mundo. 22 milhões de torcedores ficaram: meu Deus do céu, vocês venceram no Maraca. Será que agora vocês vão ramelar? A sorte que o empate era nosso, mas quando o Flamengo fez um gol, eu vou contar pra você o que aconteceu. Um cara chamado Rodrigo Nestor, que foi um dos mais criticados desse canal dos últimos anos, que inclusive fez questão na entrevista de relembrar de Diniz, de falar: olha, né, o cara tá na seleção, porque esse cara é muito bom, foi ele que eu amadureci no futebol, graças aos treinos dele, que eu amadureci e hoje sou quem eu sou. E muita gente não vê, eu não conseguia ver. Só depois daquele jogo que ele falou que ameaçaram a mãe dele, que tava naquele nível, comecei a ver uma segurança dele do tipo: eu vou mostrar quem eu sou. Dava pra ver isso, essa postura do eu vou mostrar quem eu sou. E ele te conta que a partir do jogo, do gol do Flamengo, ele começou a rezar em campo. Ele rezava, ele falava: eu rezava, e só imaginava um gol. E rezava. E quando veio aquela bola antes de dar o chute, eu só rezava. E ele falou que ele teve um gap, que é quando você nem lembra do que acontece na hora da comemoração. Porque ele gritava e ele pulava, ele não sabe dizer nem como foi comemorado, ele só sabe dizer através dos vídeos que ele vê. Porque ele teve um gap de epifania, de loucura. E o choro dele, de coração, após a conquista com o gol dele, do cara mais questionado da temporada, sair como grande herói. A gente tem que dar uma pausa nesse vídeo só pra bater palma pra vocês. Que Rodrigo Nestor, a gente tem que ter humildade pra saber que quando a gente falou merda, eu falei muito sobre você. Você foi incrível, cara. Eu não sei se você sai nessa janela, tudo indica que sim, mas pelo menos pelo valor que você mostrou merecer. Você mostrou, você calou a boca de muita gente. Vamos falar de Caleri. Caleri foi avisado em março de uma lesão. E de março pra cá ele foi avisado no meio aí da temporada: você tem que parar e tem que fazer uma cirurgia. Se não fizer uma cirurgia, a coisa pode ficar mais séria. Você tem que parar com uma cirurgia. Ele falou: não vou parar pra fazer uma cirurgia. Eu só paro quando eu for campeão. Caleri. Ele falou: eu não sou ídolo, eu não sou herói. Eu tenho que ganhar muito título aqui. Só que o que eu vivi na Europa, e o Lucas falou a mesma coisa, é um sentimento que aqui não existe. Então vocês me desculpem. A mesma coisa aconteceu com o Dorival. Você vê o cara ganhando no Flamengo, você vê o cara ganhando no Corinthians, você vê o cara ganhando no Palmeiras. Existe um sentimento aqui, existe uma coisa que eu não consigo te explicar, você tem que ser.
tem que estar na tua alma. Você vê o Dorival chorando no final. Você vê o próprio Calheri falando, eu tinha que fazer a cirurgia, agora eu vou parar a minha carreira, eu vou fazer a cirurgia, eu vou ficar 6 meses parado. Mas eu não ia fazer a cirurgia com risco de ficar pior, de poder ferrar a minha carreira enquanto eu não fosse campeão. E agora eu posso parar para fazer a minha cirurgia. Isso é São Paulo. Isso é São Paulo. Você vê o Lucas Moura com um monte de propostas, chamando o cara de mercenário, o cara volta. O cara chorou como uma criança que não conseguiu a Sul-Americana, ele volta e traz um título inédito. Isso é São Paulo. Eu quero trazer a importância do Alisson, de como o Dorival encontrou a forma certa dele jogar, do Beraldo, da saída da Arboleda, que deixou todo mundo tenso. Meu Deus, com essa tática do São Paulo, o Arboleda com a Juliette, gente do céu. Que dia é esse? Do Rafinha, do nosso querido capitão. Aqui tá nota 10 para todo mundo. Que dia gostoso de ver, que dia gostoso de viver. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Quero falar um pouquinho do Nestor. Ele falou que teve um choro de coração. Não lembra da comemoração. Era aniversário do pai dele, por isso ele dedicou o gol para o pai dele. Quero lembrar que o Casares falou que já tá trabalhando na renovação do Lucas. A gente já falou em relação aos esforços. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada. Bom, tô falando do Dorival, né? Vamos fechar falando porque eu estou dorivalizada. Dorival sobe no ranking entre os melhores técnicos do Brasil. Em relação à Copa do Brasil, agora ele é o número 2, que ele tem pelo Santos, pelo Flamengo e agora pelo São Paulo. Chora muito porque ele diz que ele viu em 2000, quando ele estava no começo da carreira, o São Paulo levando aquela virada do Cruzeiro. E aí ele volta e ele começou a entender a importância desse título. Ele fala, cara, ainda do jeito que foi, né? A gente tem que lembrar também da própria trajetória do Dorival, ou seja, campeão da Libertadores 2022, campeão da Copa do Brasil em 2022, é demitido. Vê o São Paulo do Rogério Ceni levando lá em Córdoba aquela levada que a gente deu do Del Valle, aquela virada, aquele tapa na cara. Vem pro São Paulo e faz essa história acontecer tão rápido. Recupera os jogadores, é o mesmo elenco. Se torna aí um dos melhores técnicos do Brasil, com agora, graças ao São Paulo, indiretamente, um reconhecimento internacional. Internacionalmente, estamos falando dele, da superação em relação ao São Paulo. Eu poderia aqui ficar 1000 anos falando, mas eu acho que agora o que eu tenho para falar é de coração, gente. Essa aqui é a camisa que eu fui campeã da Copa do Brasil. Não falta mais nada na nossa galeria. Hoje a gente é campeão da porra toda. Da porra toda. Ter passado pelo Palmeiras, ter passado pelo Corinthians, ser em cima do Flamengo, dá um negócio ainda mais sensacional. Ver a Abel Ferreira chorando naquela época, quando tava... Os corintianos falando, vocês não passam em casa, vocês vão ver todo mundo desesperado por Itaquera, leva e tal. E eu quero dar o parabéns para aquilo que a gente já sabia. Falei aqui várias vezes e quero falar de novo. A gente se torna campeão quando passa a Esquadrilha da Fumaça. A gente se torna campeão quando o ônibus está chegando e a torcida invade e tem aquelas fumaças de todas as cores. E o ônibus passa bem devagar e não deixa o ônibus do Flamengo entrar rápido. Também faz os flamenguistas passarem devagar. E aí quando você vê pela TV ou quem tava lá dentro, tava ensurdecedor. E você não conseguia nem ver o estádio, mas era de dia, 36 graus. E você não via porque eram fumaças para todos os lados. Vermelhas, pretas, brancas. Fumaça para todo lado. E de repente me passa a Esquadrilha da Fumaça. Os aviões. E você já tinha um clima de campeão antes. Isso a gente fez no Paulista, isso a diretoria está aprendendo a fazer e eu espero que a diretoria continue fazendo isso. Pessoal, tem que encerrar o vídeo porque tem que encerrar, mas olha, não tem nem o que dizer. Parabéns a todos vocês que são campeões da Copa do Brasil e a gente se vê em algum dia quando vocês estiverem com muita fake news, de vez em quando eu apareço, mas aqui no canal, por enquanto, a gente está dando uma grande pausa. Grande beijo, obrigada a todos. Feliz Copa do Brasil pra gente.